Muitas vezes a gente estuda filosofia e acaba se deparando com alguns assuntos que são muito abstratos para a gente entender. Então, nesse vídeo a gente vai discutir algumas questões práticas para tentar compreender melhor essas ideias da filosofia. Se interessou pelo assunto, então clique em curtir, se inscreva e vamos lá! A primeira das questões práticas de filosofia que a gente vai discutir é a busca pela verdade. A busca pela verdade é algo que se encontra desde o princípio da filosofia. Na Grécia Antiga já tinha discussões sobre, afinal de contas, o que é a verdade. Essa questão já existia, inclusive, entre os pré-socráticos, né? Como, por exemplo, como surgiu o mundo, o que compõe o mundo, e com Sócrates teve um refinamento sobre as ferramentas para buscar a verdade, juntamente ao Platão. Então, vamos ver aqui uma questão que tangencia esse tema de busca pela verdade. Vamos falar sobre uma investigação criminal em que a gente tem 4 pontos. Primeiro ponto, o corpo de uma mulher foi encontrado morto às 8 da manhã na cozinha de sua casa. O segundo ponto, o relatório do legista aponta que ela foi morta às 20 horas do dia anterior, com 5 facadas no peito e 4 nas costas. O terceiro ponto é, o vizinho da frente afirma ter visto o ex-marido dela na calçada por volta de 19h45. Entretanto, o vizinho estava sem óculos e a rua é pouco iluminada. E o ponto 4, o pai do ex-marido afirma que ele estava em sua casa quando o crime ocorreu, mas não apresenta provas disso. Então, a gente tem 4 pontos em que a gente pode discutir como a gente pode chegar a uma verdade, o que seria falso, o que seria uma contingência, o que ficaria no meio termo, o que seria um talvez. Ponto 1. O corpo de uma mulher foi encontrado morto às 8 da manhã na cozinha de sua casa. Isso é um fato irrefutável. O corpo estava lá, foi encontrado às 8 horas da manhã. Então, isso aí não existe questionamento com relação a isso, é verdade. Já no segundo ponto, a gente tem um relatório do legista. O relatório do legista é algo que tem uma precisão bastante alta, é algo científico, feito por pessoas que entendem do assunto, então existe uma forte confiabilidade, né, dentro de um relatório de um legista, apesar de não ser algo tão evidente quanto encontrar o corpo da mulher. Já o terceiro ponto, aí a gente já tem uma questão um pouco mais complexa. Você tem uma testemunha do que teria acontecido, mas existe uma margem para que essa testemunha possa ter falhado naquilo que ela disse, que é o fato dela não estar de óculos na hora e também a rua ser pouco iluminada. Então ela poderia ter visto uma pessoa que não fosse o marido, poderia ser uma outra pessoa que ela viu na calçada, ou pode ter visto algum vulto que não era de fato uma pessoa. Então aqui a gente tem uma verdade que já é um pouco mais questionável. E já no quarto ponto a gente tem um testemunho do pai de uma pessoa acusada de um crime. E essa informação ela é completamente irrelevante. Não que ela seja falsa, mas a gente não tem como verificar a veracidade dela, até porque existe uma forte motivação de um pai para proteger um filho. Então essa é uma informação que a gente não pode tratar como uma verdade. Então, nesse caso aqui, a gente consegue listar como a gente pode ter níveis de busca de verdade, verdades que são bastante evidentes, verdades que partem de um discurso científico, verdades que são questionáveis por algum tipo de motivo e verdades que não tem nenhuma base de fundamento para a gente dizer que aquilo realmente aconteceu. O nosso próximo ponto agora vai ser sobre a dialética. Dialética é um movimento em que uma pessoa apresenta uma tese, depois aparece uma refutação, que é a antítese, e desses dois vai surgir
uma síntese, e essa síntese vai se tornar uma nova tese, e assim seria então construído o conhecimento da humanidade. Você vai ter teses que são refutadas com antíteses, e isso vai aumentando a quantidade de informação que o ser humano tem. Então vamos ver um exemplo disso. Ciência no laboratório. Uma cientista estuda uma cepa de fungos e identifica que é possível extrair deles uma substância para tratamento de tuberculose. Ela expõe sua descoberta ao meio acadêmico e vários outros cientistas pesquisam a mesma cepa. Entretanto, outra cientista identifica que essa substância tem potencial para causar câncer em seres humanos. Então, aqui a gente tem um caso bastante claro de dialética. A gente vai ter uma tese, que é a tese de que uma cepa de fungos pode tratar tuberculose. Uma substância tirada dessa cepa pode ser um tratamento para tuberculose. Então, a gente vai ter aqui uma tese. E essa tese foi levada justamente para discussão numa comunidade científica, e então surgiu uma antítese de que essa substância tem o potencial para causar câncer. Então a gente tem uma antítese e a gente vai ter uma síntese. Essa substância serve para tratar tuberculose, mas ela também pode causar câncer. Ou seja, da primeira tese de uma substância para tratar tuberculose, a gente chega a uma nova tese de que é uma substância que pode tratar tuberculose e também causar câncer. Contingente necessário. Esse é um termo que ele é bastante comum a gente ver quando a gente fala em filosofia. E uma questão que ela é contingente é algo que pode aparecer em um dado elemento, mas ele não a existência desse ser não depende da contingência. Já o necessário é algo que precisa estar presente para que aquele dado ser, aquele dado ente possa existir. Então vamos ver aqui um exemplo. Indo ao Congresso. Um congresso ocorrerá em Santa Catarina. José e Leandro desejam ir. José não dirige, tem um problema na perna, não há linha de ônibus que passe no local do congresso e nenhum amigo pode dar uma carona. José paga um Uber para levá-lo. Leandro possui carro e dirige, mas prefere ir de bicicleta ao congresso. Então, vamos lá, a gente tem duas pessoas com o objetivo de ir a um congresso. O José, ele tem uma série de limitações que dificultam ele ir ao congresso. Então, para ele ir ao congresso, ele precisa de uma carona paga, no caso Uber, ou seja, ir de Uber é uma questão necessária para o José, porque ele não tem outros meios para conseguir ir a esse congresso. Então, a única forma de José ir ao congresso é de Uber. Então, a condição necessária é aquela que está presente para que aquilo exista. Se não houver uma carona paga para o José, ele não vai ao congresso. Então, isso é uma condição necessária. Já com relação ao Leandro, ir de bicicleta ao congresso é uma questão contingente. Ele decidiu ir de bicicleta, mas ir de bicicleta não é uma condição necessária para que ele possa chegar a esse congresso, porque ele possui outros meios para chegar até lá. Então, isso é contingência e necessidade. A necessidade é algo que precisa existir para aquele dado ser ou aquele dado evento ocorra. Já a contingência é o elemento que existe, mas não depende dela para que algo aconteça, para que algo exista. A priori e a posteriori. Esse também é um conjunto de termos que a gente vê com muita frequência na filosofia. A priori e a posteriori a gente já pode compreender pelo significado dos termos. A priori é o que vem antes e a posteriori é o que vem depois. Mas vem antes e depois do quê? Vem antes e depois da experiência sensível. O a priori é um tipo de conhecimento que, para você obter,
Você não precisa de uma experiência sensível, você não precisa ver, você não precisa ouvir, cheirar, tocar, nada disso para chegar a uma conclusão de verdade. Já o a posteriori vem depois da experiência sensível. É um tipo de conhecimento que ele só é possível se você tiver algum tipo de experiência sensível. Você precisa ver, ouvir, você precisa dos seus sentidos para conseguir compreender esse objeto. Aqui a gente vai ter o exemplo da soma e a laranja. O primeiro caso é um a priori, 1 mais 1 igual a 2. Você não precisa de nenhuma experiência sensível para saber que 1 mais 1 é igual a 2. No geral, o conhecimento a priori é um conhecimento matemático, é um conhecimento lógico. Por exemplo, um quadrado precisa de ter 4 lados, ou então a soma dos ângulos de um triângulo são de 880 graus. Todos esses são conhecimentos a priori, que não dependem de uma experiência sensível. Já uma experiência a posteriori, a que a gente coloca aqui, é a laranja. Só saberei se a laranja está doce ou azeda se eu provar. Se você vê uma laranja, você não tem como saber se ela está azeda ou doce. Você tem que chupar a laranja. Então, este é um conhecimento a posteriori, que vem depois da experiência sensível. Um outro ponto é imanência e transcendência. Esse é um tema um pouco mais complexo, porque ele pode variar de perspectiva conforme o autor. Normalmente a imanência é um termo que é comum, todos os trabalhos da mesma forma, mas transcendência é um termo que a gente pode encontrar sendo utilizado de outras formas. Mas vamos falar de forma bastante geral. Imanência é um conhecimento que depende único e exclusivamente da pessoa. Você tem conhecimento imanente, o conhecimento que você produz é imanente. Já a transcendência é um conhecimento que ultrapassa o indivíduo, que vem de uma instância que seria superior a um indivíduo. Então vamos ver um exemplo aqui, que é o caso da consulta médica. Então vamos lá. Carlos não sente nenhum sintoma e realiza exames de rotina. Ao ver os resultados dos exames, a médica afirma que Carlos é diabético e precisa de uma dieta específica e tomar insulina. Carlos conversa com o padre e o padre recomenda que ele reze para a doença não piorar. Então, aqui a gente vai ter a imanência e a transcendência. A primeira frase é uma frase plenamente imanente. Carlos não sente nenhum sintoma. Então, dentro da sua imanência, dentro do seu conhecimento, o Carlos não tem nada. Ele está muito bem a nível de saúde, ele não tem nenhuma dor, nada disso. Já no 2, a gente tem um conhecimento que ele é transcendente, que é o conhecimento científico. A médica, ao ver o resultado dos exames que ele fez, vamos colocar aí algum exame de sangue que meça a glicose ou qualquer outro exame que sirva para você detectar uma diabetes, então ela chega à conclusão de que ele é diabético. Então, essa informação não nasce do próprio Carlos, nasce, na verdade, de algo que transcende a eles, que é a ciência. Diversos cientistas estudaram, pesquisaram, chegaram a conclusões relativas à diabetes, a qual nível que é seguro de você ter glicose no sangue, do funcionamento do pâncreas, do corpo criar resistência à insulina, etc. Então, é um discurso que transcende. Então, mesmo que na sua imanência Carlos não sinta nada, de uma forma transcendente pode ser descoberto que ele sofre de uma doença. Então, Carlos conversa com o padre recomenda que ele reze. Aqui a gente tem o que na filosofia é visto como a principal forma de transcendência, que é o conhecimento religioso. Deus, ou então qualquer entidade supranatural, diversas religiões, ela sempre vai ser algo que tem todas as respostas, todo o conhecimento necessário para o ser humano. Então,
Normalmente a principal forma de transcendência é justamente Deus. Então, Deus é a figura que sabe tudo e que pode curar tudo, pode modificar tudo. Então, Deus é a principal forma de transcendência. Então, quando o padre fala para ele rezar para melhorar, a gente está falando sobre um discurso transcendente no sentido religioso, dele procurar uma resposta, uma melhoria, justamente numa instância que está acima da imanência da humanidade, que é a transcendência da figura divina. Nossa próxima discussão é: o ser humano só consegue pensar aquilo que simboliza em palavras. Essa é uma discussão filosoficamente um pouco mais recente, ela nasce um pouco na filosofia da linguagem. Acho que o Wittgenstein foi uma pessoa que estudou essa área de pensamento, e ela diz que o ser humano não consegue, de fato, ter o domínio da verdade sobre algo que ele não tem palavras para descrever. Então, o conhecimento está necessariamente ligado à linguagem. Você não consegue ter o conhecimento se você não consegue simbolizá-lo ou expressá-lo através de palavras. E aqui o nosso exemplo vai ser o bicho sem nome. Roberta passeia na mata e avista o animal que nunca viu. Ela vai contar para seu marido, mas não sabe o nome. Ela diz que ele tem rabo no focinho, chifres e 6 patas. Ela também diz que ele tem um negócio dourado no olho. Então, a gente vê aqui até que ponto o conhecimento humano pode chegar, e até qual ponto ele não vai além, por causa do conhecimento das palavras, do uso da linguagem. Ela vê o animal que ela nunca viu, então ela não tem um nome para dizer o que ela viu, para descrever aquilo. Então, o que ela vai fazer é tentar descrever características físicas. Ele tem rabo no focinho, chifre e 6 patas. Então, esses são elementos que ela consegue simbolizar em palavra. O focinho, chifre, pata. Só que por fim ela diz, ele tem um negócio dourado no olho, ou seja, existe algo que ela notou no olho da criatura, ela soube descrever a cor, que aquilo era dourado, mas ela não soube explicar o que é esse objeto, esse elemento que está no olho da criatura de uma forma completa. Ela apenas soube descrever que é dourado e está no olho, ou seja, o ponto máximo que o ser humano consegue atingir para o seu conhecimento está no limite nas palavras. Essência e existência. Essa é uma discussão que ficou muito comum dentro do ciclo existencialista, até porque ela tange elementos que são próprios do ser humano, como, por exemplo, a liberdade, o direito de escolha, a força de vontade e outras ideias que sejam próximas. Essência é qual é a destinação de um determinado ente, qual é o motivo de um determinado ente existir. E já a existência é a qualidade daquilo que existe. Tudo aquilo que existe possui existência. Então, a gente tem uma correlação entre esses dois termos. A essência é por qual motivo que que o determinado ente existe. Já a essência é a existência em si. Então, vamos aqui para um exemplo, para 2 exemplos, na verdade, para a gente entender. O primeiro vai ser o exemplo do muro. Um pedreiro é contratado para levantar uma parede. O contratante diz que a parede é para separar 2 cômodos. O pedreiro analisa o local e vê o quanto de material é necessário. O pedreiro levanta a parede. Então, a gente tem aqui um elemento, um ser que é essa parede. Essa parede, ela passa a existir depois da sua essência. Primeiro, tanto o contratante quanto o pedreiro pensam no porquê daquela parede.
O contratante pensa a parede porque ele quer dividir dois cômodos. Já o pedreiro, ele vai imaginar como ele vai fazer aquela parede. Ele vai usar tijolo, cimento, ele vai rebocar a parede, vai pintar, vai ver a necessidade de fiação elétrica, de coluna, viga, etc. Então, a essência da parede vem antes da sua existência, porque ela foi planejada para dividir dois cômodos. Então, a parede só vai existir depois que a sua essência for definida por essas duas pessoas. Já o nosso caso seguinte é o crochê. Elias decide aprender crochê. Elias encontra uma pessoa que ensina crochê. Elias se inscreve nas aulas e Elias aprende crochê. Aqui a gente tem justamente o contrário do que a gente teve no caso da parede. O Elias, ele decide aprender o crochê, ou seja, o Elias, ele define a sua própria essência. Então, ele tem essa vontade de aprender crochê, vai atrás dela. Ou seja, ele existe, ele, enquanto ser, ele existe. Mas ele tem a liberdade de definir a sua própria essência. E isso cabe apenas ao ser humano. O único ser que pode tomar a decisão de qual é a sua essência é o ser humano, porque o ser humano é o único ser que pode tomar decisões, é o único ser que pode escolher. Então, a única criatura em que a existência precede a essência é o ser humano, porque o ser humano decide sua própria essência. Todos os outros objetos, todos os outros entes existentes, eles têm a sua essência antes da sua existência, porque o surgimento deles diz respeito a alguma finalidade que eles não podem escolher. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.